Por que Israel incomoda tanto, cara? Seja hoje, seja lá atrás, na época da perseguição aos judeus, Israel é um povo que a gente vê ao redor da história muito perseguido. Óbvio que não são santos, como tu acabou de falar. Mas por que tem tanta essa perseguição? É um país tão pequeno que tem tanta influência. Na verdade, o que acontece? Israel, né, esse Estado novo de Israel, que vai ser ali criado em 1947, ele foi feito com financiamento estadunidense em inglês, exatamente numa área que, se você olhar um mapa de Israel, é assustador, né? Ele se comunica com a África, com o Oriente Médio, que a gente chama ali de Ásia Menor, mas é Ásia, né? E com a Europa. E faz a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, que vai ligar o Atlântico ao Oceano Índico. Então, o posicionamento de Israel já explica muita coisa. Ele está exatamente no que a gente pode dizer que é o centro do mundo. Além disso, houve ali uma promessa de que se formaria também o Estado da Palestina. Então, na verdade, eu sinto que Israel foi um pouco traído ali, né, naquele jogo. Eu fiz o seu Estado, fica aqui, daqui a pouco eu volto para eu resolver o problema desse cara, que eu vou deixar aqui do seu lado, com muita raiva de você, porque eu te criei. Mas eu já volto, tá? E as grandes potências saem. Meteram o pé. E aí você deixa Israel no meio, cercada por inimigos. Que aí você tem o Líbano, a Palestina, a Síria, o Egito, que são países que não aceitam a Jordânia, que não aceitam a formação de Israel. Pô, logo depois que eles têm um Estado criado, eles passam por guerra, pô. Em 1948. Absurdo. Eles criam o Estado em 1947 e em 1948 eles são atacados. Porque é isso. O cara, você imagina só, eu te dou uma casa numa rua onde ninguém gosta de você. Ele falou, não, cara, fica aí. Daqui a pouco eu venho para ajudar os teus vizinhos. E não se voltou. E, na verdade, Israel até hoje é muito usado ali, né, pela essa influência estadunidense. E é isso que a gente estava falando desses colonizadores, né, que fizeram áreas, que ocuparam áreas, mas que não voltaram para dar o suporte. Que levam a vantagem, mas não voltam para pagar o preço daquela vantagem. Então aí Israel realmente... E que usam Israel como posto militar avançado, né? Exatamente. Para poder combater justamente os inimigos ali da região, né? Então Israel é usado como um joguete. O povo israelense é vítima do processo agora. As lideranças, elas foram manipuladas em muitos momentos para poder atacar os vizinhos, e aí isso vai fomentando ainda mais, né, o ódio que o Zé tá falando. Aí tu vai criar ali uma indústria de guerra que vai ter que ter um corredor, o cinturão deles, né, antiaéreo, é uma coisa absurda, né, moderníssima. E aí eles têm que agir com truculência, porque começa a surgir células que realmente ameaçam a existência de Israel. Então são dois lados que a escalada da guerra aumentou muito, e o problema foi criado pelo Ocidente, foi criado justamente pelos Estados Unidos e pela Europa. Pelas suas análises, o que deve se desdobrar desse conflito entre Israel e a Palestina? Ou Hamas, quer dizer? Eu não sou cientista político, não. Não, tá? beleza. Assim, então, a gente achei legal que acertou bem. A gente apoia muito. Mas assim, é só uma análise. Eu realmente eu acompanho bons noticiários, somente os news da vida, vale a pena ver. A grande mídia é complicado. Tem pessoas lá que nós conhecemos, como eu disse, tanto do mundo árabe, né, como também judeus. Eu abraço o Beno, abraço pro Beno, pessoa que a gente mantém contato. A família dele, inclusive, está aqui, né? A esposa e as filhas são brasileiras, e estão aqui no Rio de Janeiro. E a gente acaba recebendo algumas coisas. Então, tem dois caminhos. O Israel, a pedido, né? A gente fala assim, pedido dos Estados Unidos, vai fazer uma incursão rápida, terrestre, rápida, na faixa de Gaza, atingir mais alguns objetivos, que vai manter bases e algum assentamento em Gaza, já está definido. Gaza não voltará a ser a Gaza do mesmo tamanho. Já está definido. Vai diminuir aquilo ali. Os palestinos vão perder território ali. Israel vai ter mais controle ali, pelo menos na região mais próxima à fronteira. Como aconteceu com a Cisjordânia, para que o que aconteceu com o ataque terrorista do Hamas não volte a acontecer. Ponto. Mas isso vai ser uma coisa rápida.
rápida, a pedido dos Estados Unidos, para que outras potências, outros países ali não entrem em guerra. Isso é um caminho. O segundo caminho, e não tem terceiro, não apenas o Hezbollah, mas o próprio Irã, a própria Síria entre no conflito também, e aí nesse caso nós vamos ter a Terceira Guerra Mundial. Que isso? Porque os Estados Unidos, as potências europeias vão apoiar Israel e China e Rússia vão apoiar Irã, Síria e todos esses grupos terroristas que estão atacando, já estão atacando a Israel. São dois caminhos. Ou Israel faz uma incursão rápida, cirúrgica, alcança alguns objetivos, acredito que eliminar, zerar o Hamas é quase que impossível, mas enfraquecer muito, até a ponto de o grupo rival poder assumir o controle da faixa de Gaza. Isso eu acredito e creio que vai acontecer, e Israel volta e outra autoridade, né, que não o Hamas, seja estabelecida na faixa de Gaza. E aí volta tudo que era antes, pronto. É o que eu torço, é o que eu espero, mas eu vejo isso como uma possibilidade. Outra possibilidade é Hezbollah continuar atacando, Irã entrar na guerra, sabendo que vai ter apoio da China e da Rússia, porque a Rússia só avançou na Croácia graças aos equipamentos que o Irã forneceu, sobretudo os drones. Isso é fato, só você pesquisar aí você vai ver. Então existem dois cenários e um é bem apocalíptico, porque não só Estados Unidos vai apoiar Israel, Inglaterra também vai, tá? A própria Alemanha, França, também vão apoiar também, até porque teme o avanço da Rússia contra a Ucrânia naquela região toda da Europa. Então precisam da OTAN, precisam dos Estados Unidos. Canadá, que é um país bem liberal, bem pacífico, como o Brasil, mas não deixa de atender um pedido dos Estados Unidos. Não tem como deixar de atender. Se você olhar para o Antigo Testamento, existem promessas de que Deus não vai abandonar a terra de Israel, de que o trono de Davi vai ser um trono para sempre. Então, como é que essas profecias fazem sentido hoje com a igreja, né? Só uma maneira dessas profecias fazerem sentido é no plano escatológico, ou seja, o reino de Davi vai voltar através de Cristo. Então, Jesus é filho de Davi, ele vai reinar, a terra de Israel vai passar a ser capital do mundo novamente, porque esse trono de Deus vai estar lá e vai ser capital do universo, né? As nações vão estar lá, porém, esse novo mundo ele não é étnico, né? A gente também tem que tomar cuidado, porque os crentes, eles têm, eu vou usar uma palavra aqui, peço que que vocês interpretem de maneira alegórica, mas tem um fetiche com Israel assim um pouco, sabe assim, excessivo, sabe? Parece assim que Jesus já está reinando lá, que o Benjamin Netanyahu Jesus é o premier de Israel, tudo que Israel faz é santo, maravilhoso, poderoso. Assim, eles têm uma confusão. Então, assim, o Israel atual não é o Israel escatológico. A gente ama Israel porque a gente tem uma relação de história com Israel. Jesus foi judeu. A gente entende realmente que Israel é alvo do ódio do Islã, que é uma única democracia naquela região, mas Israel é um estado como qualquer outro estado. Então, assim, se precisar de criticar, tem que criticar. Se precisar de apontar erros, tem que apontar erros. A gente não pode achar que o reino de Deus já está estabelecido em Israel. E quando esse reino se manifestar, ele é um reino multiétnico, né? Jesus veio tirar essa coisa também. A gente não pode achar que a Nova Jerusalém, então, os judeus vão ser superiores aos demais. Isso não está em Jesus, né? Essa não é a ideia do Evangelho. Qual é o pacto que Deus fez com o homem? Nesse sentido, como Paulo descreve nas suas cartas, a igreja também faz parte dos filhos de Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, uma aliança com Abraão. Em ti será bendita todas as nações. Opa, não é só um. Aí Paulo reinterpreta para os judeus no Novo Testamento, principalmente na carta aos Gálatas e também na carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo vai dizer que nós que cremos no Cristo somos filhos de Abraão, filhos da aliança. Então o povo de Deus, para nós, não são dois, é um só, é a igreja. A igreja é o povo de Deus, porque Paulo vai deixar explícito que o filho da promessa
é Cristo. O filho da promessa é Cristo. Não é em Isaac que está bendita as nações, é em Cristo. Paulo vai dizer isso. Significa dizer, ele está reinterpretando o Antigo Testamento para os judeus daquele momento e para os judaizantes, dizendo para eles o que? Não há uma distinção entre gentios e judeus. Todos aqueles que creram em Cristo são filhos de Abraão. Partindo desse princípio, nós entendemos que Israel tem o seu lugar, mas Israel tem o seu lugar quando crê no Messias, quando crê em Jesus. Aí Israel se torna, então, filho de Abraão. Não é uma questão étnica, como eles pensam até hoje, como eles pensavam no primeiro século da igreja, onde Paulo precisa, de alguma forma, combatê-los quanto à teologia deles. Então, eles se tornam filhos de Abraão a partir do momento que eles creem, assim como os gentios, que crendo em Cristo também fazem parte da aliança que Deus fez com Abraão. Nesse sentido, olha como as coisas vão sendo clareadas. Nesse sentido, Israel tem o seu papel, quando crê. Se Israel não crê, ele não é filho. Ah, mas Deus veio para o povo judeu. Ah, o Senhor de fato. Mas o que Jesus falou sobre isso, gente? Jesus disse que os meus me rejeitaram. Não foi isso que Jesus disse? Paulo vai sistematizar isso na carta aos Romanos. E Paulo ainda tem um cuidado de dizer, não se ensoberbeçam. Porque também existe uma outra ala extremista que faz com que a gente rechace os judeus como eles não tivessem nenhum tipo de importância. Paulo também não deixa isso acontecer. Paulo fala, assim como vocês foram enxertados, eles também serão reenxertados. Esse ser reenxertado quer dizer que o Cristo que nós cremos é o mesmo Cristo que vai provocar neles também o arrependimento. E qual arrependimento? O arrependimento principal dos pecados, sim, mas também de não terem crido nele para a salvação. Só que isso vai acontecer por meio de graça e não por meio de méritos próprios, porque méritos próprios eles já estão praticando até hoje, seguindo as 613 mitzvot, que são as regras do judaísmo. Então, até os dias de hoje, existe um peso da lei sobre eles que eles precisam seguir porque eles acham que a justiça de Deus se dá perante a lei. Até os dias de hoje, eles não creem no pecado original. Então, eles acham que seguir o regimento da lei torna eles, sim, justificados diante de Deus. Então, é a maneira que eles creem. Comentou sobre Israel. Apocalipse cita alguma coisa sobre Israel? Muito porque bem. falam muito sobre Israel ser uma nação escolhida. Muito bem. Cara, você vai me comprometer, mas eu vou falar. Eu vou porque eu gosto. Não, pode falar. Então vamos lá, Lucas, vamos lá. Muito bem. Excelente pergunta. A resposta é não, cara. Não. O Apocalipse não fala da nação de Israel. Te parece revelador? Não, Douglas, não é possível, porque lá no capítulo 7 fala das 12 tribos, dos 144 mil, e das 2 testemunhas que serão pisoteadas num dos átrios do templo, e a mulher grávida que pressupõe ser Israel, a mãe do Messias. Quero deixar claro que essa resposta não vai ser completa. Então, assim, porque é muito abrangente. Então, quem pega e lê literalmente o Apocalipse detectará, sim, fala sobre Israel. Quem lê os símbolos, como eu, vai dizer, não fala sobre Israel. Então, vou trabalhar a minha resposta, né, para ser justo. Vamos lá. Por que não fala sobre Israel? Porque o livro do Apocalipse, como quase todo o Novo Testamento, ele transcende a compreensão de uma nação étnica para uma nação religiosa. Isso é bonito. No livro do Apocalipse, nós não somos só uma igreja, nós somos uma nação santa. Então vamos lá. Deus escolheu a nação de Israel no Antigo Testamento. Ótimo, todo mundo sabe disso. Em Jesus, essa nação transcende a Israel e se torna uma nação santa. E quem cabe? Todo mundo. Africano, brasileiro, latino-americano, judeu, árabe, todo mundo cabe. Então, o que o Apocalipse está fazendo, ele está transcendendo, saindo de uma perspectiva geográfica, local e étnica para uma compreensão global, universal, multiétnica. Então, Lucas, é importante dizer e temos que ser justos. O livro do Apocalipse começa falando de uma nação de Israel que não conseguiu dar conta dos planos redentores de Deus e que ela se universaliza, considerando, portanto, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todos os povos. Eu vou provar para você. Esse é o primeiro ponto. Israel está dentro? Está.
embora não tenha representatividade exclusiva, mas está. Israel está dentro? Sim, como brasileiro, como africano, como europeu, como latino-americano, como o chinês, como o japonês. Então, Israel está no Apocalipse? Está, só não tem representatividade exclusiva, esquece. Eu vou continuar a resposta. Vamos provar? Vamos, e vamos usar o mesmo recurso do Cordeiro do Leão. Vamos lá. Aqui, ó, Apocalipse capítulo de número 7, o que eu falei para você? O João ouve e vê. O que ele ouve é de menor importância do que o que ele vê. Ótimo. Então, o capítulo de número 7, versículo de número 4, diz assim: e ouvi o número dos assinalados. Ouviu o número dos assinalados. E o número dos assinalados era de 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Opa! Aqui é a nação de Israel, meu amigo Robson. Aqui, ele está ouvindo, ele não está vendo. Ouvi 12 mil de cada tribo, 12 vezes 12, 144, vezes 1.000, 144 mil, depois explica a numeração. Vi, contado especificamente, só de uma nação de Israel, beleza. Só que o versículo de número 9, meu Deus do céu, se as pessoas se atentarem para o versículo de número 9, o versículo de número 9, o que está fazendo? Substituindo a seção do capítulo 7, versículo 1 a 8, e trazendo a nova compreensão. É simples. Versículo de número 9 diz assim: e depois dessas coisas, eu vi. Opa! Já sabe que vai entrar em caráter de substituição. O que ele viu? Eu vi uma multidão que ninguém podia contar. Caramba! Ele acabou de contar no versículo 4. Acabei de contar. 12 mil de cada tribo. Ih, rapaz, agora eu vi uma multidão que eu não consigo contar. Opa! E além de ele dizer, ó, vi uma multidão que ninguém podia contar, e não vi de uma tribo só não, cara. Eu vi de nações, tribos, povos e línguas. Tá deixando claro que o texto está passando por cima do outro. Então o que está acontecendo, Lucas? O Apocalipse trabalha essa perspectiva que você está dizendo. Israel está no Apocalipse? Mas é uma nação tanto quanto qualquer outra. E é aqui que deixa o povo aborrecido. Deixa o povo aborrecido e me deixa também aborrecido. E eu quero deixar claro que eu vou dizer isso aqui. Israel, quer você acredite ou não tem privilégio nenhum quando comparado à igreja de Jesus no Novo Testamento.